Oh, glória! Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava ouvindo aquele louvor, da Ilane Martins. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Já quero pedir para que você venha, se você não é inscrito no canal, se inscrever no canal, tá? Para que o próprio YouTube ele venha estar divulgando os vídeos e a gente venha estar compartilhando a palavra de Deus com outras pessoas que precisam ser edificadas pela palavra. Ative o sininho, curtindo, comente, tá? Tudo isso para a glória de Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está queimando no meu coração, que fala aqui no livro de Gênesis, capítulo 39, uma passagem bastante conhecida, que José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava muito na mão dele. José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Essa história de José é uma história bastante conhecida, porque José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José era odiado, invejado pelos seus irmãos. E a palavra do Senhor diz que eles chegaram a fazer um plano, de morte, só que eles não tiveram coragem. Não é que eles não tiveram coragem, é porque Deus tinha um plano na vida de José. E Deus, quando ele tem um plano na vida de uma pessoa, pode se levantar o inferno tentando destruir, que não consegue. Pode se levantar quem quer que seja, que Deus ele não permite tocar. Para tocar, tem que fazer como Satanás fez, pedir permissão. E se Deus permitir, amém. Mas se Deus não permitir, não toca. Então a palavra do Senhor diz que José ele é rejeitado, odiado pelos irmãos, vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas eles vão para o Egito, vende José lá no Egito como escravo a Potifar, que era eunuco de Faraó. E José ele vai trabalhar como escravo na casa de Faraó. E a palavra do Senhor diz que tudo que José colocava a mão prosperava, que o Senhor era com ele. E embora os egípcios tivessem muitos deuses que eles adoravam, eles viam algo diferente em José. Eles sabiam que José ele servia a um Deus somente. E havia uma grande diferença, porque eles clamavam aos deuses deles e de repente, eu conjecturo assim, eu imagino assim, eles não viam as bênçãos acontecer como eles viam quando José colocava a mão, quando José agia. E tanto que a palavra fala que tudo, ele não sabia de nada, tudo ele entregava para José, ele só sabia de quê? Do pão que ele comia. Só do pão que ele comia, tudo estava sob a responsabilidade de José. E o que eu acho muito interessante, que eu quero compartilhar com você nessa história, é que José tinha tudo para ser um jovem, que ele era jovem ainda, revoltado, rebelde, um jovem cheio de ódio no coração pelos seus pais, pelos seus irmãos, principalmente pelos seus irmãos. Mas não, José era um homem, era um jovem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. É aí que está a diferença daquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa que está pulando, rodopiando e depois tendo um comportamento, de estar em casa
xingando, falando coisas que não agradam a Deus, arrumando problemas em casa, no trabalho, na escola. Não, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela tem um coração puro perante Deus. José era assim. José, ele estava ali, né, no Egito, desde quando ele foi levado pelos irmãos, que ele foi jogado ali na caverna para morrer, né, na cova. A gente não ouve, a gente não lê aqui nenhum registro de José blasfemando contra Deus, murmurando. Eu acredito que o tempo todo ele estava ali ligado com Deus, o tempo todo ele estava ali, né, clamando a Deus, firmado com Deus, fortalecido por Deus. De repente, na intimidade, quem tem intimidade com Deus, Deus fala. De repente, Deus estava ali na intimidade falando com ele: filho, são processos, está doendo, mas você vai ter que passar. E de repente Deus está falando com alguém aí agora: olha, eu tenho um plano na sua vida, mas antes de eu cumprir o propósito, você tem que passar pelos processos. Está doendo, vai doer, mas eu estou contigo. Ele estava com José. E a palavra do Senhor diz que José estava ali naquele lugar, tudo que ele fazia, que ele botava a mão, prosperava. E a palavra do Senhor diz que ele abençoou, o Senhor abençoou a casa do egípcio, aquele homem que não servia a Deus, o Deus de José. O Deus de José, que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele não servia ao Deus vivo, ao Deus criador dos céus e da terra, o Deus que me formou, que te formou, mas ele estava sendo abençoado por causa de José. De repente, o lugar que você trabalha está sendo abençoado porque você está ali. De repente, a tua casa, ela é abençoada por causa de você. Por causa de você, os seus filhos são abençoados, o seu esposo é abençoado, porque você é fiel a Deus. A sua esposa é abençoada, de repente, né? Ela não serve a Deus, mas porque você serve a Deus. Seus pais não servem a Deus, mas você, a sua casa é abençoada, eles são abençoados porque você, jovem, serve a Deus. Então era assim, foi assim com José. E José, ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, porque Deus abate e Deus exalta. José passou por muitos processos que não dá tempo da gente falar nesse vídeo, a gente ficaria aqui falando o dia inteiro sobre essa história, mas a gente volta depois a falar outras partes, né? Mas José passou por processos a ponto, né, da mulher do senhor dele, a mulher de Faraó, querer se deitar com o jovem porque ele era formoso, e José, fugiu do pecado. Pecado tem que fugir dele, tem que fugir. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela ficou tão revoltada que ela, né, ela aliciou José. Mas a Bíblia diz que ela ficou tão revoltada por José ter se recusado de se deitar com ela, que ela fez o quê? Ela armou uma situação falando que José tinha tentado, né? Tentado abusar dela. E José foi preso. José ficou preso, inocente. E de repente a gente passa por tantas coisas e a gente é inocente, né? Você passa por uma situação que de repente você tá inocente na história, mas você tá pagando preço. Entrega nas mãos do advogado fiel, entrega nas mãos do justo juiz, alguém, né, que peleja pela minha causa e pela sua causa, pelas nossas causas. E o Senhor, em tudo Deus tem um propósito, em tudo. Deus não permite nada na nossa vida que não venha a ser para que nós venhamos ter experiência, para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos adquirir mais intimidade com Ele. E foi assim com José. Depois chega num tempo quando ele sai, né, que Deus prepara a situação e ele sai de lá, ele é elevado, exaltado por Deus a governador. Acontece que Deus permite que haja fome na terra dos seus irmãos vêm para o Egito para conseguir comida ali. José tinha a oportunidade da vingança, mas José cheio do Espírito Santo, com caráter, né? Fruto do Espírito Santo dentro dele. Ele não pensa assim, ele não pensa dessa forma, e ele não se vinga dos seus irmãos, pelo contrário, ele estende a mão.
Então eu quero dizer algo para você. Vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Vamos buscar ser cheias do Espírito Santo, para que nós venhamos ser pessoas abençoadas por Deus, para que nós venhamos fazer a diferença, para que aonde Deus nos colocar, nós possamos abençoar o lugar, abençoar as pessoas, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e para que nós venhamos não ter mágoa, termos os nossos corações limpos, purificados, sem mácula, para que quando nós partirmos, dessa vida para a eternidade, o Senhor não venha achar mácula, sujeira, pecado em nós, e nós venhamos ter um coração disposto a perdoar, um coração como o coração de José, como o coração de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Deus amado, nesta manhã, eu estou aqui, Senhor, no meu devocional, e eu estou aqui compartilhando essa palavra, de repente com uma pessoa que está passando por um processo muito difícil, Senhor. E essa pessoa de repente não está entendendo, mas que ela não precisa entender, que ela apenas glorifique, exalte o teu nome, fique firme na tua presença, porque os processos eles passam, Senhor. Deserto passa. E muitas das vezes, Pai, muitas pessoas ficam estagnadas naquele processo, naquela situação, Senhor, sem direção, com a mente, Pai querido, travada, turbado, coração turbado, mas através dessa palavra, Senhor, que o Senhor venha trazer o renovo, que o Senhor venha levantar pessoas, Pai querido, que venham entender que o Senhor, meu Deus, tem um propósito lindo, maravilhoso, Senhor, na vida dessa pessoa, e que para a glória, para a honra do Senhor, a glória e honra do Senhor, meu Deus, para que o teu nome, Pai, venha ser glorificado. O Senhor vai continuar, Senhor, vai continuar fortalecendo essa pessoa, guiando essa pessoa, conduzindo essa pessoa que está aí do outro lado, para que ela possa viver, Senhor, os processos e principalmente viver o propósito do Senhor, porque o Senhor tem um propósito lindo na vida dessa pessoa, na sua vida. Deus tem um propósito lindo. Passe pelos processos, glorificando a Deus. Irmã, tá doendo, chora, mas chora aos pés do Senhor. Aleluia, esperando que o melhor de Deus está por vir. Já veio que foi Jesus, mas eu estou falando dentro da promessa que Deus tem na sua vida, tá? A promessa, daquilo tudo que ele já falou, que ele vai cumprir, que ele vai fazer através da sua vida aqui nessa terra, antes de Jesus voltar ou antes de você partir para a eternidade. Creia em nome de Jesus, e aonde você estiver, aonde você colocar as tuas mãos, o Senhor faça prosperar e o nome dele seja glorificado. Olha só, compartilha, ative aí e se inscreva no canal, para que nós possamos continuar divulgando a palavra de Deus, porque Deus é fiel. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.